Pessoal, então voltando aqui, né? Ainda temos mais 17 slides, mas vai ser mais rápido. Então, moral e ética andam de mãos dadas e se confundem, né? No centro da ética aparece o dever ou obrigação. A moral é uma conduta correta, né? Então, assim, no que se parece, a ética é um dever uma obrigação. A moral é uma conduta correta, né? Então, assim, eu devo... qual a minha obrigação? O que eu devo fazer? Eu tenho duas atitudes. O que eu devo fazer? Né? O que é moral? A conduta me diz a conduta correta que eu devo fazer. Hein? E aí? Então, é isso que difere as duas. A ética de cultura para cultura. O estudo da ética se defronta com problemas de variações de costumes. Para os muçulmanos, é horroroso ter mais de uma esposa. Já os países católicos pregam a monogamia, casamento único. Então, tá vendo como que é diferente? Então, ali a ética, no caso, é a nossa ética aqui, né? Dos países, né? Claro que citou os países católicos, mas vou citar o Brasil. Então, aqui no Brasil, o casamento é único, né? Não, é monogamia, é monogâmico. Então, um homem não pode ter duas esposas. Quando isso acontece, aparece até no jornal. Então, isso aí, para vocês terem uma ideia sobre a ética de cultura, que ela varia, né? De cultura de país, né? De tudo. Então, lá para eles, para os muçulmanos, eles podem ter 7 esposas se eles conseguirem cuidar das 7. Conseguir dar para elas tudo que elas precisam, ouro, né? Que lá é um país, né? Do ouro. Vocês lembram do clone, né? Lá é muito ouro. Então, assim, é honroso para eles ter mais do que 2 mulheres, né? E se eles conseguirem dar toda a atenção e todo o suporte que essas mulheres precisam, melhor ainda, né? Mais poderoso e mais honroso será, né? E aqui para nós é monogamia, né? É monogâmico. Então, a ética ela varia, né, de acordo com a cultura de cada país, né? Isso varia. Então, para nós aqui, isso não seria legal, né? Apareceria até no jornal, mas lá para eles é super normal. Então, teorias da ética baseia-se no conceito de maior bem para o maior número, sustenta os princípios ou padrões morais existentes independentemente dos fins ou das consequências. O técnico de enfermagem tem o dever de agir com base no princípio moral primário ou mais de vários princípios morais. Então, né, mais uma vez falando sobre os princípios morais, de ser como técnico de enfermagem, de toda a moral, de toda a ética que vocês precisam ter no ambiente de trabalho, familiar, tudo, não somente vocês como seres humanos, né, vocês como seres, né, tendo isso, né, não somente como técnico de enfermagem. Abordagens à ética. A ética aplicada é o termo usado quando são feitas perguntas de uma disciplina específica para identificar problemas éticos dentro da prática dessa disciplina. Várias disciplinas usam as estruturas de teoria ética gerais e princípios morais e aplicam-nas a problemas específicos dentro do seu domínio, né? Então, várias disciplinas, várias matérias, né, vão abordar a ética, porque para tudo é como um dever, né, gente? O dever, uma obrigação lá, como se diz, né? Como um dever e uma obrigação. Então, assim, em muitas matérias, a ética é aplicada, né? Em muitas disciplinas a ética ela é aplicada, né? Então, não somente aqui é questão de enfermagem, né? Então, os princípios comuns
que se aplicam na enfermagem abrangem autonomia, beneficência, confidência, efeito duplo, fidelidade, justiça, não maleficência, paternalismo, respeito pelas pessoas, sanidade da vida e veracidade. Isso aqui eu acredito que vocês têm que anotar, pelo amor de Deus, e ter isso em mãos, né? Então, os princípios mais comuns que se aplicam na ética, que em qualquer ambiente que vocês forem trabalhar, que eu já falei muitas vezes ali em cima, né, em relação a fofoquinhas, a conversinhas, a falta desse tipo de ética, né, beneficência, confidência com o paciente, né, efeito duplo, fidelidade, justiça, né, o que você deve ter, o seu dever, né, moralidade, não maleficência, paternalismo, respeito, principalmente, gente, muito respeito pelas pessoas, principalmente quem for para UTI, que vai lidar com o corpo nu da pessoa, como eu já disse em todas as aulas, que o paciente está vulnerável, ele está ali para ser tratado, então a gente tem que ter respeito pelas pessoas, sanidade da vida, ter consciência que você está lidando com uma vida, além da sua, tem a do próximo, e veracidade. Aqui é um quadro que fala sobre os princípios éticos comuns que podemos usar para validar as reivindicações morais. Autonomia, né? Explicando o que eu falei no slide acima. Refere-se à autorregulação. No discurso temporário, ele possui significados amplos, incluindo direitos individuais, privacidade à escolha, autonomia acarreta necessariamente a capacidade de fazer uma escolha livre de restrições extremas. Beneficência, o dever de fazer o bem e a promoção ativa de atos benevolentes, por exemplo, generosidade, bondade, caridade. Também podem incluir a injunção para não infligir dano. Gente, profissional da saúde tem que ser generoso, tem que ser bondoso, tem que ser caridoso. Tudo isso faz parte porque nós vamos cuidar da pessoa, nós vamos cuidar do paciente, nós vamos cuidar de uma vida. E por isso que isso é importante. Por isso, para vocês, eu sei que muitos da sala não vão dar continuidade, não vão para o mercado de trabalho, mas quem for, gente, o profissional da saúde, ele tem que ser, acima de tudo, humano, ter moral, ser honrado, ser generoso. São coisas que eu sei que é difícil, que nós devemos praticar diariamente, como eu já disse mais acima, diariamente, que nós devemos praticar diariamente, mas que é super importante, super importante. Muitas vezes eu peco, isso aí é normal, porque nós somos seres humanos, somos imperfeitos também, mas na maioria das vezes nós temos que ser, gente, nós precisamos ser mais generosos, mais humano, mais bondoso, mais caridoso com o próximo, né? Confidencialidade. Esse princípio se relaciona ao conceito da privacidade, as informações obtidas de um indivíduo não serem reveladas para o outro, a menos que vá beneficiar a pessoa ou que haja uma ameaça direta ao bem social. É o que eu disse, não ficar de fofoquinha em corredor, não ficar falando o nome de paciente, o que aconteceu, isso, aquilo, nome, ó, tal paciente do leito tal, ele tá com isso e aquilo. Gente, pelo amor de Deus, confidencialidade, responsabilidade com que vocês estão lidando. Efeito duplo, um princípio que pode justificar moralmente algumas ações capazes de produzir efeitos bons ou maus, né? Tudo que vocês vão fazer vai ter um efeito bom. Nossa, que legal. De 100% do meu dia, 80% teve um efeito legal. 20% foi ruim, mas 80% do meu dia foi bom. Nossa, ótimo, maravilhoso. Pode deitar no seu travesseirinho e dormir tranquila. Aqui outro quadro, né? Fidelidade.
cumprimento da promessa, o dever de ser fiel aos próprios compromissos. Ela abrange promessas explícitas a outra pessoa. Justiça é de uma perspectiva ampla. A justiça afirma que casos semelhantes devem ser tratados de igual modo. Uma versão restrita de justiça é a justiça distributiva, que se refere à distribuição de benefícios e encargos sociais. Ter justiça, senso, pessoal? Não maleficência, o dever de não infligir bem, como de impedir e eliminar o dano. Vocês erraram, não causou dano a alguém, causou dano a quem, o que aconteceu, o que pode ser feito, tudo isso. Paternalismo, limitação internacional da autonomia de outra pessoa, justificada por um apelo à beneficência, ao bem-estar ou às necessidades de outra pessoa. É isso aí, gente. O profissional da saúde muitas vezes coloca... A gente tá... Mais uma vez eu volto a citar aí do Covid-19, Nós vemos aí os profissionais da saúde colocando a sua própria necessidade acima do outro, A minha necessidade eu tô colocando o outro acima da minha necessidade. Desculpa, gente. Estou colocando os profissionais agora de saúde, confundi aqui. Os profissionais agora de saúde que estão tratando, do Covid-19, eles estão colocando a necessidade do outro acima das suas, Então, quantas famílias esses profissionais de saúde não têm em casa, Filhos, maridos, esposas, mãe, pai. Então, esse é o paternalismo, Você colocar a necessidade do outro acima das suas. E isso vai acontecer. Vai acontecer, gente, vai acontecer. E já está acontecendo, em muitos lugares. E é isso. Ser profissional da saúde é uma profissão linda, maravilhosa, mas exige de nós. E exige. E eu falo para vocês que a recompensa, espiritualmente falando, a recompensa é melhor ainda. Você ter... A recompensa é melhor ainda do que de você estar fazendo bem, de você estar ajudando o próximo, de você tá vendo ali a sua ação, o que você está fazendo, colocando a mão na massa e ajudando o outro e fazendo a sua parte. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. É um sentimento que inigualável, assim. É a melhor sensação. Por isso que ser um profissional da saúde, principalmente da equipe da enfermagem, que eu sou nutricionista, mas vocês, nossa, é maravilhoso. Maravilhoso todo o trabalho, todo o empenho. Isso é muito honroso. Por isso que eu volto a repetir, gente, tem que ter muita honra, muita moral, ter bondade, caridade, pensar no próximo. Eu sei que é difícil, que são atividades diárias que nós temos que fazer, que muitas vezes nós somos egoístas, isso é normal, Claro, isso é completamente normal, mas a gente ser honroso com o próximo, isso é maravilhoso, maravilhoso. A sensação, o sentimento. Então, respeito pelas pessoas, usado, frequentemente como sinônimo de autonomia. No entanto, vai além da aceitação da ideia ou atitude de que as pessoas têm escolha autônoma para tratar outras pessoas de tal modo que lhes permitam fazer a escolha, É isso, respeito pelas pessoas, respeito pelo tratamento das pessoas, pelo que elas querem, pela família, respeitando o que a família quer, respeitando o que a pessoa quer, o que o paciente quer, o indivíduo quer, Santidade da vida. A perspectiva de que a vida é o maior bem, assim todas as formas de vida, inclusive a mera existência biológica, deve ter precedência sobre os critérios externos para julgar a qualidade de vida, Então,
qualquer ser, seja uma bactéria, que é uma vida biológica, né? Então, ela tem que ter qualidade de vida também. Então, fala sobre a qualidade de vida das pessoas, né? Que todo mundo merece ter uma boa qualidade de vida também. Veracidade, a obrigação de dizer a verdade e não mentir nem decepcionar os outros, né? Mas só que aí é o seguinte, gente. No caso aqui, veracidade, por exemplo, se vocês estão lidando com um paciente que está no leito de UTI, quem vai, por exemplo, se o paciente vira óbito, se o paciente está com algum CA, né, com algum câncer, se o paciente está com alguma, né, a estatística dele não está muito legal, ele vai virar óbito. Então, não cabe a vocês, não é da responsabilidade de vocês, das atribuições de vocês, ir até o familiar e falar, o seu, por mais que a obrigação de vocês é dizer a verdade, vocês não podem chegar, se a familiar chegar e perguntar, e aí, como que ele tá? E aí, como que ele tá para vocês lá na hora da visita, né? Aliás, até na UTI, na hora da visita, nem técnico lá dentro da UTI fica, só fica mais o médico mesmo e a enfermeira. Então, é o médico que tem que dizer, né, pessoal? É o médico que tem que dizer a verdade, né? O que está acontecendo com o paciente, o que realmente está acontecendo. Então, é ele que tem que dizer, né? É ele que tem que dizer. Se por acaso o familiar chegar, perguntar alguma coisa, olha, o doutor tal que está cuidando do paciente, né? Então, todo questionamento, tudo tem que ser feito através dele e ele vai te falar, vai te explicar, né? Nada melhor, por mais que é vocês que estão ali na lida com o paciente, falando com o paciente, cabe ao médico, né? O médico, a gente tem uma hierarquia, né, gente? Nós temos uma hierarquia. Então, cabe ao médico explicar e falar tudo o que for necessário, né? Tudo o que for necessário e toda a verdade para esse paciente. Então, é só vocês responderem dessa forma, né? É o médico que vai ditar tudo. Virtudes profissionais. Não obstante os deveres de um profissional, os quais são obrigatórios, né, devem ser levados em conta as qualidades pessoais que também concorrem para o enriquecimento de sua situação profissional, algumas delas facilitando o exercício da profissão. Muitas dessas qualidades poderão ser adquiridas como esforço e boa vontade, aumentando nesse caso o mérito do profissional, que no decorrer de sua atividade profissional consegue incorporar a sua personalidade, procurando vivenciá-la ao lado dos deveres profissionais. É o que eu disse, é um exercício diário, né, gente? É um exercício diário que nós temos que fazer, porque nós também somos seres humanos e nós também às vezes somos egoístas, não somos humanos, mas é um exercício diário, a gente ser responsável, ser honroso com o paciente, ser bondoso, ter caridade, isso tudo, mas são práticas diárias, né, que vai incorporando, vai nos incorporando para o nosso profissional. É por isso que eu digo, assim, eu antes de eu entrar na UTI, eu tinha uma noção do que era uma unidade de terapia intensiva. Hoje eu tenho outra noção, né? Como eu já falei para vocês até em sala de aula, que você ficar uma semana dentro de uma unidade de terapia intensiva, você muda totalmente o seu conceito de tudo, do que é uma vida, de tudo que realmente vale a pena, né? Vale a pena nessa vida. Então, é isso que, assim, que eu puder passar para vocês sobre a minha vivência e de tudo. É isso, apesar de são quase 4 anos, né, dentro de uma terapia intensiva. Mas, assim, eu digo para vocês que eu entrei de uma forma e agora eu penso completamente diferente. Muito diferente. E a gente muda mesmo, gente. Nós mudamos. Acho que a pessoa tem que ser muito desnaturada. Muito desnaturada para não conseguir mudar.
porque nós mudamos mesmo a forma de agir, de pensar, porque você está lidando com pessoas, com gente. Eu digo isso não só na UTI, em qualquer unidade hospitalar que vocês forem trabalhar, ainda mais vocês que vão lidar com o paciente ali, ó, beira-leito mesmo. Então, não tem... Nossa, é mais próximo ainda do que eu, né? Honestidade é a primeira virtude no campo profissional. É o princípio que não admite relatividade, tolerância ou interpretações circunstanciais. Sigilo. O respeito aos segredos das pessoas deve ser desenvolvido na formação de futuros profissionais, pois trata-se de algo muito importante. Uma informação sigilosa é algo que nos é confiado e cuja preservação de silêncio é obrigatória. É aquilo que eu disse, nada de fofoquinha, nada dessas coisas, tem que ter sigilo, responsabilidade. É o que eu disse lá sobre o termo que eu já assinei, né, na UTI, sobre sigilo, que não se deve dizer, gente, sobre o paciente que você está sendo tratado para todo mundo, né? Isso é, além da falta de ética, de moral, é uma tremenda falta de responsabilidade, né? Você tem que ser honesto e ter sigilo do que você está tratando, do paciente que você está tratando, né? Cuidando. Competência. O conhecimento da ciência, da tecnologia, das técnicas e práticas profissionais é um pré-requisito para a prestação de serviços de boa qualidade. Prudência. Todo o trabalho para ser executado exige muita segurança. A prudência contribui para a maior segurança, principalmente das decisões a serem tomadas. É indispensável nos casos de decisões sérias e graves, pois evita os julgamentos apressados e as lutas ou discussões inúteis. É o que eu disse, competência, né, gente, do que vocês estão fazendo, olhar a prescrição, prontuário, verificar tudo isso, o nome do paciente, que é uma segurança do paciente, ter competência, segurança no que vocês estão fazendo, qual a medicação que o paciente está, como que ele está, a dieta do paciente. Então, assim, por mais que é da minha responsabilidade, mas é vocês que vão administrar, como que é. Então, você ter competência no que você está executando, né? Em qualquer tarefa, gente, em qualquer tarefa vocês precisam ter competência e prudência, né? É o que eu disse, prudência. Por exemplo, esse caso que eu citei para vocês na primeira parte da aula, que a pessoa quis discutir comigo na frente de paciente, na UTI, né? Eu só simplesmente respondi: não, aqui não é o lugar, não vou discutir com você e eu tenho ética e eu preciso trabalhar. Pronto, acabou, não teve mais discussão, não teve mais nada. Então vamos ter prudência, vamos ter sabedoria, gente, com as pessoas que a gente está lidando, porque além dos pacientes, você tem as pessoas com que vocês vão trabalhar. E são essas pessoas que nós temos que saber lidar, porque cada pessoa é diferente uma da outra, né? Não é? Eu tenho uma personalidade, vocês têm outra, cada um aqui tem uma personalidade diferente. E aí? Né? E aí, então, nem sempre vai dar certo, né? Duas pessoas, então vamos ter prudência, né? Vamos ter sabedoria, né? Isso aí a gente ia ser sábio, né? Isso é antigo, né, gente? Sabedoria, muita sabedoria e prudência no que falar, nas formas de agir, principalmente com o seu colega de trabalho. Principalmente com o colega de trabalho, gente. Coragem. A coragem nos ajuda a reagir às críticas quando injustas e a nos defender dignamente quando estamos conscisos de nosso dever. Nos ajuda a não ter medo e defender a verdade e a justiça, principalmente quando estas forem real interesse para outrem ou para o bem comum. Então é coragem, né, pessoal? Ir lá e fazer
e executar o que é dito pela sua tarefa e ter principalmente aqui, ó, competência e coragem e ter segurança do que vocês estão fazendo. Perseverança, qualidade difícil de ser encontrada, mas necessária, pois todo trabalho está sujeito a incompreensões, insucessos e fracassos que precisam ser superados prosseguindo o profissional em seu trabalho, sem entregar-se a decepções ou mágoas. É o que a gente fala sobre resiliência, né? Você tirar do seu fracasso, daquele dia que foi péssimo, foi um fracasso, eu fracassei como profissional, você tirar uma lição daquilo, uma lição e tornar-se uma coisa boa. Então, isso é difícil, perseverança, resiliência, é difícil, porque nós temos nosso orgulho, né? Então, é difícil, gente, a gente praticar, mas não é impossível, não é, porque a gente tá trabalhando, a gente tá sujeito a erros, a gente tá sujeito a ser um dia não ser um dia legal, a gente tá sujeito a tudo isso, né? Então, cabe a nós ter a sabedoria de voltar. Não, aprendi isso, tomei isso como lição e agora pronto para outra, vida que segue e vamos lá, né? Vamos para frente. Aprendi isso aqui com a minha lição. Administrei uma coisa errada, um medicamento errado. Nossa, meu Deus, que mal que vai causar para esse paciente? Qual o dano que vai causar? Nossa, fracassei. Mas não, aprendi que agora eu tenho que olhar direito na prescrição, ter mais responsabilidade. Isso, né, pessoal? Então, assim, o maior exemplo que eu posso dar é esse. Desculpa, a bateria fraca. Enfim, é esse. Então, compreensão qualidade que ajuda muito um profissional, porque é bem aceito pelos que deles dependem com termos de trabalho, facilitando a aproximação e o diálogo, tão importante no relacionamento profissional. Então, a gente também tem que ser compreensivo, né? Compreensão, saber falar, saber conversar, né? Não ser estourado. Eu sei que muitas pessoas são diferentes uma das outras. Não é todo mundo que é calmo igual eu, que conversa assim, né? Coisa, como é que o senhor tá? Bom dia! Né, gente? Tem gente que tem a personalidade mais forte. Isso é completamente, né? Isso vai de cada um, vai de cada profissional. Mas é importante a gente ter compreensão, a gente ter o diálogo, a gente saber separar profissional, pessoal, mas isso aí é diariamente, gente, diariamente. São exercícios diários que nós temos que fazer, viu? Porque é difícil, mas nós temos que ser. Isso eu digo para vocês por experiência própria que eu já vivi. Humildade, né? O profissional precisa ter humildade suficiente para admitir que não é o dono da verdade e que o bom senso e a inteligência são propriedade de um grande número de pessoas, principalmente para quem trabalha com equipe, igual eu. Eu trabalho numa equipe de, no mínimo, de 10 pessoas por dia. Então, assim, todo mundo tem a sua inteligência, todo mundo tem a sua opinião, todo mundo, né, tem a sua opinião sobre o paciente, tem a sua compreensão. Então, assim, a gente tem que ser humilde o suficiente para saber ouvir o outro, saber a conduta do outro. Para quê? Para a gente fazer a nossa conduta e ver qual que é o melhor para o paciente, qual que é o melhor, qual o melhor tratamento para aquele paciente, né? Lá na UTI, por exemplo, eu converso muito com o médico, doutor, com o médico e com vocês. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, né? Como exemplo de humildade. Pergunto para vocês, bom dia, meninas, como que foi a passagem de plantão, aconteceu alguma coisa? Camila, tal paciente não está evacuando. Tem 5 dias, tem 3 dias já que ele não evacua. Como que né? Tem que fazer alguma coisa.
tá bom, eu vou lá no médico, né? As meninas com toda delicadeza de trabalhar com o paciente, de estar já lidando com o paciente, já me passar isso, né? Uma ótima informação, né? E aí ela não é que saber evacuar ou não é inteligente ou não, não, gente, mas é uma percepção pra gente saber como o intestino desse paciente está funcionando. E aí eu chego no médico e já converso com ele, doutor, paciente tal, tá 3 dias sem evacuar, o que nós podemos fazer? Vamos passar um óleo mineral? Vamos passar lactulona até ele evacuar? Quer fazer um flit enema? Qual que é o melhor? Qual que é a melhor conduta? Aí eu já chamo a enfermeira e já converso com ela, com as meninas também, com as técnicas. E aí, o que vocês acham, né? E aí o médico e nós vamos decidir. Então, todo mundo, a gente tem que ser humilde o suficiente para saber que todo mundo é inteligente, que todo mundo tem sua inteligência, todo mundo tem a sua capacidade, todo mundo tem o seu espaço na equipe de trabalho, tem que respeitar o seu colega de trabalho, respeitar a opinião dele, tem que ter humildade suficiente para isso. E quando a opinião dele... E quando o que ele disser for, nossa, não, tá certo a sua ideia, né? O que você tá dizendo tá certo, né? Então, tem que ser dessa maneira, tem que ser feito dessa maneira. A gente tem que ser humilde o suficiente para entender e falar, não, vamos fazer essa conduta sim, porque assim, a sua forma de pensar tá mais certa, tá tudo bem. Vai ser melhor para o paciente a gente agir dessa forma. Isso é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês de questão de humildade. E a gente tem que ser humilde, gente. Tem que ser humilde. É um exercício também diário que vai integrar aqui, na sua personalidade. Por isso que eu falo para vocês, quando o profissional, o técnico de enfermagem que realmente for para a área de trabalho, que realmente for trabalhar, ele vai mudar, gente. Vai mudar toda a forma de pensar, vai mudar tudo. Vocês vão ser uma pessoa antes e depois, pensar, nossa, poxa, eu pensava assim, agora eu estou agindo dessa forma, é completamente diferente. Mas eu posso dizer para você que o melhor sentimento é esse, o melhor. Então, imparcialidade é uma qualidade tão importante que assume as características do dever, pois se destina a se contrapor aos preconceitos, a reagir contra os mitos, a defender os verdadeiros valores sociais e éticos, assumindo principalmente uma posição justa nas situações que terá de que enfrentar. Para ser justo, é preciso ser imparcial. Logo, a justiça depende muito da imparcialidade. É isso, a gente ser justo, né? Às vezes tem duas opiniões diferentes, mas qual que é? Né? Qual que vai ser melhor para o paciente? Então, o primeiro lugar que nós temos que pensar é no nosso paciente, né? Qual que vai ser melhor para ele? Qual conduta vai ser melhor para ele? Né? Então, sempre vai ter esses contratempos, né? Então, mais uma vez, para ser justo é preciso ser imparcial. Logo, a justiça depende muito da imparcialidade. Então, é o que está acontecendo, né, gente? Volto a repetir lá sobre o Covid-19, né? Pessoal, não tem nem como, porque é o que nós estamos vivendo no momento. E aí, o centro de justiça, né? Quem vai viver, quem vai morrer, como que nós vamos fazer, qual a melhor conduta, o que nós vamos fazer com esse paciente. É isso, né? Otimismo. Em face das perspectivas das sociedades modernas, o profissional precisa e deve ser otimista para acreditar na capacidade de realização da pessoa humana, no poder do desenvolvimento, enfrentando o futuro com energia e bom humor. É isso aí, gente. Muitas vezes eu
tô com um problema em casa, tô com um problema pessoal, mas no meu trabalho eu tento deixar o máximo de lado e chegar lá com bom humor, sorrindo, dou bom dia, como vocês estão. É assim, gente. Por exemplo, muitas vezes eu vou dar aula para vocês que eu não tô bem. Não tô bem, não tá legal na minha casa, tô passando por algum problema, mas ninguém tem culpa, né? Ninguém tem culpa. Então, assim, a gente tem que ser, não é otimista, né? Mas ninguém tem culpa. Então, vamos tratar o próximo. Vamos, não, vou deixar meus problemas de lado e aqui eu vou cuidar, vou ser responsável, vou fazer meu trabalho bem feito. E é isso, né? Tentar fazer da melhor maneira. E é isso. Atitude significa uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir e reagir a acontecimentos ocorridos em nosso meio circundante. Indica o que interiormente estamos dispostos a fazer. Gente, técnico de enfermagem tem que ter atitude, precisa ter atitude. O paciente está lá com parada cardiorrespiratória, PCR, e aí vocês precisam ter atitude. Ter atitude, técnico de enfermagem, equipe de enfermagem em geral, precisa ter atitude. Olha, vamos fazer isso e se correr, ó, os sinais vitais dele como está e tudo mais, da mesma forma que eu em relação à nutrição do paciente, entendeu? O paciente é admitido, não, já vamos, e aí, tá tudo ok, sono ok, vamos já iniciar a dieta, em menos de 7 horas que o paciente está admitido, eu já estou iniciando a dieta dele, já estou nutrindo ele e já está bem. O paciente chegou lá com cetoacidose diabética, vamos abaixar essa glicemia dele. Por mais que a insulina não dá certo, vou passar uma dieta, um cardápio especialmente para ele, para tá melhorando ele. Então é você ter atitude. Nossa, o paciente tá com a saturação baixa, o que nós podemos fazer, doutor, e aí chama o enfermeiro de plantão. É ter atitude, gente. Atitude, sabedoria, responsabilidade, tudo isso, tudo que eu já venho falando dos outros slides. Moral. Segundo o dicionário Aurélio, a moral é um conjunto de regras e condutas consideradas como válidas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupos ou pessoa determinada, ou seja, regras estabelecidas e aceitas pelas comunidades humanas. É como está no slide lá de cima, só voltando a repetir sobre o que é moral. A ética da enfermagem pode ser considerada, só para a gente finalizar, né, pessoal? A ética da enfermagem pode ser considerada uma forma distinta de ética aplicada por abordar muitas situações morais que são específicas da profissão da enfermagem, né? Contudo, como a profissão da enfermagem é uma profissão de cuidar, gente, nunca se esqueçam disso, de cuidar, e não predominantemente de curar, com seu próprio código de ética profissional, é imperativo que não se iguale a ética de enfermagem à ética médica. Então, cada um tem a sua, né? Então, você tem que respeitar o médico, porque sempre vai ter uma hierarquia, né? Sempre vai ter, porque é ele que faz a prescrição, ele que é ele que vai avaliar o paciente, mas não significa que vocês também não têm inteligência suficiente para isso. Mas, voltando lá, vocês precisam ter sabedoria, né, competência, responsabilidade no que vocês estão falando e fazendo. Uau, doutor, o paciente, o senhor avaliou ele, mas ele está demonstrando esses sinais aqui, esses sintomas diferentes. O que nós podemos fazer? Vocês têm capacidade para isso, para avaliar o paciente assim. É claro que a visão médica, a ética médica é diferente, mas vocês têm essa capacidade para isso, né? Para ver como que está o paciente, se está diferente do que o médico avaliou, ou se teve piora clínica, ou se teve uma melhora clínica. Então, vocês têm que estar atento a isso também. Então, pessoal,
Essa foi nossa primeira aula, né? Espero que não tenha ficado tão cansativo. Eu vou passar as atividades, eu não coloquei o slide aqui de exercício, mas eu vou passar as atividades. E aí nós vamos dar continuidade, né? Eu espero de todo o coração que logo nós voltemos às aulas, né? Na sala de aula, que é melhor. E por enquanto é isso. Obrigada pela atenção de vocês, né? E aí, agora eu vou mandar pro grupo, né? E tá tudo certo. Fiquem com Deus. Obrigada. Beijo.